O Parlatório Livre está hoje na Lesp, São Paulo, com o publicitário Marcos Villanova. Panorama 2018 Política. Qual a sua perspectiva e expectativa do que está ocorrendo, o que pode vir a ocorrer em 2018 sobre a política, especificamente a campanha presidencial? Bem, nós estamos novamente aqui em 2018 numa situação, uma campanha que me parece das mais indefinidas em termos de resultado, quer dizer, há uma expectativa muito grande com relação ao que pode vir a acontecer com a presidência ou não do ex-presidente Lula, quem ele colocaria para substituir a eventual ausência dele, e mais uma série de candidatos bastante conhecidos do público, o que me torna talvez me permita uma questão interessante, porque justamente o que a gente percebe no eleitorado é uma demanda por novidade, uma demanda por substituir o que está aí, aquilo que a gente já não quer mais e já acha que não deu resultado. E os candidatos que a gente vê nesse momento são todos oriundos e representantes de tudo isso que a gente está rejeitando. Me parece que essa é uma das principais características dessa eleição nesse momento. Qual será o candidato que vai se colocar na posição de atender essa demanda potencial que a gente vê no eleitorado? O Brasil precisa de novidades em termos políticos? Não sei se a palavra que o Brasil precisa é exatamente de novidade. Nós precisamos de políticos competentes e honestos que rompam toda essa absurda situação que a gente tem vivido aqui. Eu entendo o que você me pergunta, faz sentido, porque eventualmente só alguém novo pode eventualmente representar isso, porque entre esses candidatos que a gente tem aí colocados hoje, eles representam com certeza a mesmice, eles são o velho e representam exatamente o status quo que nos colocou nessa situação atual. A partir desse princípio, o brasileiro anseia a novidade, esse novo. O senhor usou ali na palestra a expressão Lula e os seus candidatos satélites. Esses candidatos satélites vêm se remontando na vida política há muito tempo. Nada muito de novidade tem aparecido por enquanto. A mídia contribui ou atrapalha? Olha, em princípio, eu gosto dessa, quando a mídia tem lado, quando a mídia assume uma posição. Eu não sou contra isso. Eu acho que não existe essa coisa do jornalismo isento. Você vê que nos Estados Unidos você tem as grandes emissoras majoritariamente apoiando o Partido Liberal, você tem a Fox republicana. O que a gente não pode aceitar aliás, para usar uma expressão que está bem up-to-date, bem na moda, é o fake news. O fake news, ela é absolutamente nociva na medida que ela cria toda uma série de inverdades para prejudicar um ou outro candidato. Agora, a imprensa, então, na medida em que ela se deixa levar por essa, como eu volto a dizer, nada contra ela ter um lado, mas tudo contra ela atuar com mentiras e com fake news. Aí, no Brasil, isso fica particularmente grave, porque nós vemos que a guerra cultural, até esse momento, está sendo vencida com grande vantagem pela esquerda, e que tomou conta de todas as redações, como a gente sabe, isso não é segredo para ninguém, basta você acompanhar aí alguns canais de televisão, que chega a ser ridículo, eles não conseguem colocar uma mensagem que não tenha essa conotação ideológica deles, inventando inverdades com relação aos seus adversários e lendo sempre um fato a partir sempre da visão deles e não reconhecendo eventuais méritos dos seus adversários. Nesse sentido, é bastante ruim o papel da mídia. Mas as redes sociais estão conseguindo romper esse monopólio da informação. A mídia, o jornalismo, utiliza a máxima de amamos ser progressista e ou esquerda, mas pagamos de isentão. É isso? Pagam de isentão, que é a pior posição, porque
como eu não acredito, volto a repetir, na isenção do jornalista, na isenção absoluta da notícia. Qualquer informação que você passe para o público, ela pode ter um cunho, e normalmente tem um cunho político. Você pode falar de uma bala perdida no Rio de Janeiro matando uma criança e dar essa notícia toda com um viés, um pano de fundo, interessando aos objetivos de direita e de esquerda. E é isso que majoritariamente a gente vê hoje no Brasil. Toda a narrativa de todos os acontecimentos, claro, estou sendo radical em dizer todo, mas é quase todo, pelo menos, com a narrativa dos partidos progressistas, do globalismo, enfim. Para liberar o senhor, Não, o senhor é publicitário e entende do marketing político. Pesquisa de opinião. vamos lá. Eu sou publicitário e trabalho há muitos anos com marketing político, fiz várias campanhas no Sul, trabalhei para governadores, trabalhei em campanha para governadores, para senadores, deputado federal, trabalhei inclusive até para o veterano Inocêncio de Oliveira, quando se candidatou a presidente da Câmara. Ganhamos a eleição. Aquela oportunidade valeu bastante a pena porque eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o grande Roberto Campos, que era senador, que estava vivo na época, que era senador, e conversando com ele, nós estávamos falando muito sobre a importância justamente da importância das ideologias usarem de maneira mais competente no Brasil de hoje a comunicação. Eu não vou citar especificamente nem onde, nem quando, nem para quem, mas eu fui testemunha, logo no início, quando comecei a trabalhar, de um episódio que dali para frente, eu era bem garoto ainda, dali para frente me deixou bastante claro como é que funcionam as pesquisas políticas no Brasil. O candidato para o qual o meu grupo estava trabalhando estava numa disputa bastante grande para o governo do Estado. Nós estávamos 2 pontos na frente. Naquela época, as pesquisas não conseguiam diminuir o percentual para mais ou para menos, era na faixa de 3%. Hoje já se consegue 2% e alguns já conseguem até menos que 2%. O que aconteceu? Os líderes do partido do meu candidato com o qual eu estava trabalhando negociaram com um conhecido e famoso instituto no Brasil o seguinte: bom, ok, nós temos a margem de erro de 3%, certo? Então, se o meu candidato tem hoje 36 e o meu adversário tem 34, eu proponho que vou te pagar, proponho que você, dentro da margem de erro, me deixe com 37, some os 3 pontos no meu 34 e tire dos 32 dele 3 pontos. Fica 34 a 29, certo? Dentro da margem de erro, ok? Isso dos números. Perfeito. Quando eu soube disso e participava da campanha, eu soube que isso foi tratado lá pela cúpula, definiu para mim, forever, o que eu acho das pesquisas eleitorais hoje. Não estou dizendo que todos são desonestos e vamos dizer, venais a esse ponto. Mas é muito difícil você acreditar em campanha eleitoral quando até a antevéspera o cara diz que a Hillary está eleita, quando até a antevéspera eles dizem que fulano de tal está eleito e depois você vê, ou diz assim, fulano está com 6% e quando chega no dia seguinte ele está com 19, 20%. Quer dizer, num país em que existe inclusive a instituição do voto útil, você mascarar os números das pesquisas não deixa de ser um crime, beleza? Democracia. Nós temos assuntos para bater esse papo. Para finalizar e não desrespeitá-lo, na sua época, viu Caixa Blitz? Com certeza. O depoimento da Mônica Moura, que eu não posso citar porque é público, o depoimento que ela deu agora na coletiva para o juiz Sérgio Moro, ela fala uma coisa que é absolutamente verdade. Não se fez até hoje campanha política no Brasil sem Caixa 2. Ninguém fez.
entendeu? Quer dizer, não... Isso foi o que eu falei ali na palestra. Boa parte da má fama que cerca a atividade do marketing político hoje se deve a atitudes como essa, entendeu? Também porque nós temos uma legislação que não contempla a realidade. Quer dizer, na medida que você aqui no Brasil não pode fazer determinadas doações, agora, por exemplo, a legislação, a mudança da legislação vai favorecer as velhas raposas. Nós estávamos falando da necessidade de renovar. Mas você veja, um dos pressupostos para o cara ser eleito é ele ser conhecido. Você não vota em quem você não conhece, por óbvio. Quer dizer, daí tem aquela coisa do recall. Tem muitos partidos, muitos políticos que quando você faz uma pesquisa agora, ele vai, quem você votaria para presidente, vem na cabeça os nomes mais conhecidos, né? Por óbvio. Então, o que acontece? Com a redução do tempo de televisão, prejudica quem é desconhecido. Com o corte da possibilidade de que as pessoas jurídicas coloquem dinheiro. Veja, e é tudo feito em nome da boa intenção, mas a gente sabe que por trás há todo um esquema para manter o status quo. Eu acho que a partir de agora, uma das coisas positivas, mais uma das grandes coisas positivas advindas da Lava Jato, é o fato de que muita gente agora está temerosa de eventualmente ser pega no caixa 2, entendeu? Na medida que caíram gente poderosa como João Santana, como Duda Mendonça, etc., se esses caras caíram, imagine profissionais de menor expressão. Arauto no Livre conversou com o publicitário, entendedor do marketing político, Marcos Villamil. Obrigado.